Erika era uma mulher alta e elegante, com cabelos loiros bem cuidados e olhos azuis penetrantes. Subiu as escadas rapidamente. Sentia que algo estava fora de lugar. Conhecida por sua postura autoritária e suas exigências rigorosas, Erika era uma figura imponente tanto por sua aparência quanto por sua personalidade. Ao chegar ao quarto, seu coração acelerou ao ver Giovanni, seu fiel empregado, arrumando suas coisas com cuidado. Giovanni era um homem de meia idade, simples e humilde, que trabalhava para a senhora Erika há muitos anos. Seus olhos castanhos refletiam uma mistura de dedicação e cansaço acumulado ao longo dos anos. Giovanni trabalhava incansavelmente, dobrando roupas e organizando os pertences de Erika meticulosamente, como sempre fazia. Ele era conhecido por sua honestidade e lealdade, características que o tornavam um empregado confiável. "Giovanni, o que você está fazendo aqui?", perguntou Erika, surpresa ao vê-lo ali. Giovanni levantou os olhos, surpreso pela pergunta repentina, sentiu um leve tremor no estômago, mas manteve a compostura. "Senhora Erika, estou apenas organizando suas roupas e suas joias, como faço todos os dias", respondeu Giovanni com voz calma e respeitosa, tentando ocultar sua apreensão. A expressão de Erika se endureceu quando ela se aproximou da sua caixa de joias. Algo estava definitivamente errado. "Minhas joias estão fora de lugar e minha esmeralda? Onde está minha esmeralda?" A voz de Erika se elevou, cheia de acusação e desesperação. Giovanni ficou atônito com a acusação. "Senhora Erika, eu não tomaria nenhuma de suas joias. Nunca faria isso." "Tem certeza de que desapareceu?" "Vamos procurar com mais atenção", disse ele, tentando manter a calma enquanto seu coração batia acelerado. Erika se aproximou de Giovanni com um olhar cheio de desconfiança. "Você é o único que tem acesso ao meu quarto. Como pode explicar isso?" Com cada palavra, a voz de Erika se tornava mais cortante. Giovanni, sentindo o peso da injustiça, tentou novamente se defender. "Senhora, juro pela minha honestidade, não toquei em suas joias." "Deve haver algum erro", disse com a voz trêmula, mas Erika não queria ouvir mais. "Erro? Você acha que sou ingênua? Essa esmeralda vale mais do que tudo que você já viu na sua vida. Você está despedido." "Giovanni, saia da minha casa agora mesmo", disse ela, com as palavras soando como punhais, cortando qualquer esperança de explicação. Giovanni sentiu uma dor profunda no peito, mas sabia que discutir não serviria de nada. "Vou provar minha inocência, senhora Erika", murmurou ele, com voz baixa, mas resoluta. Com o coração pesado e a cabeça baixa, Giovanni recolheu suas coisas e saiu do quarto, sentindo a humilhação e a tristeza esmagando seu espírito. "Ela nem sequer me deu uma chance de explicar. Sou um homem honesto e nunca tomaria nada de ninguém. Sou um trabalhador, trabalho duro para pagar minhas contas", pensou amargamente enquanto descia as escadas da mansão. A sensação de injustiça era avassaladora, mas a determinação de provar sua inocência começava a crescer dentro dele. Giovanni atravessou a porta principal e olhou para trás uma última vez, vendo Erika na janela, ainda com a expressão de desconfiança. "Ela não entende o que fez. Pensa que pessoas pobres como eu não têm honestidade", pensou, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Sabia que precisava limpar seu nome e provar que era inocente, não só para Erika, mas para si mesmo. "Não descansarei até que a verdade venha à tona. Não permitirei que manchem meu nome desta maneira", decidiu Giovanni, com a determinação substituindo a dor enquanto caminhava pela calçada de pedras. Giovanni começou a pensar em como poderia provar sua inocência. Sabia que seria uma tarefa difícil, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário. "Não deixarei que uma injustiça como esta destrua minha vida. Se ela for a polícia, preciso saber como provar que não fiz o que me acusa", pensou, com a determinação crescendo dentro dele.
Giovanni sentia que esta luta por justiça era mais do que apenas limpar seu nome, era uma questão de honra e dignidade. Giovanni chegou em casa com o peso da humilhação e da injustiça ainda fresco em sua mente. Sua esposa, Heloísa, uma mulher de semblante gentil e olhos sempre atentos, percebeu imediatamente que algo estava errado. Giovanni, o que aconteceu? Por que parece tão nervoso? Perguntou ela, com a preocupação evidente na voz. Giovanni, lutando para manter a calma, contou tudo, desde a acusação até o despedimento. Ela me acusou de roubo, Heloísa. Não me deu oportunidade de me explicar, disse ele, com a voz entrecortada. Heloísa ouviu atentamente, a expressão em seu rosto mudando de surpresa para preocupação e depois para uma firme determinação. Isso é uma injustiça, Giovanni. Sei que nunca faria algo assim, afirmou, segurando a mão do marido com força. Giovanni, sentindo o apoio de Heloísa, começou a pensar em como poderia provar sua inocência. Não permitirei que manchem meu nome desta maneira, disse ele, com um novo brilho de determinação nos olhos. Precisamos fazer algo, Giovanni. Não podemos simplesmente aceitar isso. Você trabalhou para ela por muitos anos. Nunca seria capaz de algo assim, disse Heloísa com voz firme. Ela sabia que a situação era grave, não só pelo honor de Giovanni, mas também pelas finanças da família. Amanhã, você irá à delegacia. Contará tudo ao delegado. Eles precisam saber que você é inocente. Sempre foi um trabalhador e um bom empregado. Não deixe que uma pessoa poderosa te intimide. Vá à delegacia e conte que não fez nada. A justiça tem que prevalecer, sugeriu ela, com a voz cheia de convicção. Giovanni concordou, sentindo-se um pouco mais esperançoso. Você tem razão, Heloísa. Preciso lutar pela verdade. Passaram o resto da noite discutindo os detalhes do que Giovanni diria à polícia, e Heloísa, cuidadosamente, o ajudou a lembrar todos os detalhes importantes. Você precisa ser claro e direto, Giovanni. Diga exatamente o que aconteceu, instruía ela. Giovanni assentiu, decidido a seguir o conselho da esposa. Vou fazer isso, Heloísa. Amanhã irei à delegacia e contarei tudo, afirmou, sentindo que a determinação crescia, mas, no fundo, temia que a polícia não o ouvisse ou não acreditasse nele. Era muito mais fácil para os oficiais acreditarem em uma pessoa com recursos financeiros, nem sempre se fazia justiça para pessoas simples como ele. A noite foi longa e difícil para Giovanni. Ele mal conseguiu dormir, com a mente revivendo a cena do despedimento repetidamente. Heloísa, percebendo o tormento do marido, tentou consolá-lo. Tudo se resolverá, Giovanni. Eu acredito em você. Tudo ficará bem, disse suavemente, segurando sua mão. Giovanni, agradecido pelo apoio de Heloísa, apertou sua mão em resposta. Obrigado por acreditar em mim, Heloísa. Significa muito para mim. Te amo. Vamos provar isso e conseguirei um novo trabalho para pagar nossas contas e te dar a vida que merece, disse ele, com a voz cheia de emoção. Ao amanhecer, Giovanni se levantou com a mesma determinação de provar sua inocência. Vestiu-se com cuidado e se preparou para enfrentar o que estava por vir. Heloísa, ao seu lado, lhe deu um beijo de incentivo. Você consegue, Giovanni. Lute por nossa família e pelo seu honor, disse ela com um sorriso encorajador. Giovanni, sentindo-se mais forte, assentiu. Vou fazer isso por nós, Heloísa. Enquanto tomava o café da manhã, Giovanni e Heloísa discutiram novamente o plano. Lembre-se de cada detalhe, Giovanni. Não fique nervoso. Apenas conte a verdade, disse Heloísa, com olhos atentos. Giovanni assentiu, sentindo o apoio e a força da esposa. Vou lembrar de tudo. Obrigado por estar ao meu lado,
respondeu com voz firme e confiante. Antes de sair, Giovanni olhou para Heloísa e sentiu uma gratidão profunda. Vou fazer isso por você, por nós. Minha esposa merece um homem com um nome limpo, pensou, sentindo que a determinação crescia. Heloísa sorriu, dando-lhe um último abraço de encorajamento. Superaremos isso juntos, Giovanni. Estou ao seu lado. Ficarei aqui rezando para que Deus faça tudo dar certo para nós, disse ela com voz suave e cheia de esperança. Enquanto caminhava em direção à delegacia, Giovanni repetia para si mesmo todos os detalhes. Vou provar minha inocência. Não deixarei que esta injustiça destrua nossa vida, pensou, com a determinação ardendo dentro dele. Sabia que a luta seria difícil, mas estava preparado para enfrentar qualquer obstáculo. Farei o que for necessário para limpar meu nome, concluiu, sentindo-se pronto para a batalha que estava por vir. Na manhã seguinte, Giovanni chegou à delegacia com o coração batendo forte. Sabia que aquele momento era crucial para provar sua inocência. Ao entrar, foi recebido por um policial de semblante sério, que o conduziu até a sala de um oficial. Giovanni respirou fundo antes de entrar. Senhor, preciso relatar uma grande injustiça, começou Giovanni, com a voz firme, mas carregada de emoção. Prossiga, por favor. Me chamo Osvaldo. Dê-me seu relato, por favor, disse o oficial, um homem conhecido por sua integridade e olhar perspicaz. Giovanni relatou o ocorrido. Fui acusado injustamente de roubo pela senhora Érica, minha patroa de muitos anos. Nunca toquei suas joias. Jamais faria isso, explicou Giovanni, tentando manter a calma. Osvaldo observava cada movimento, cada expressão. Continue, Giovanni. Quero entender todos os detalhes, disse ele, encorajando-o a prosseguir. Giovanni então detalhou a sequência de eventos que levaram ao seu despedimento. A forma como Érica o acusou sem permitir explicações. Ela estava furiosa, não quis ouvir nada do que eu tinha a dizer, só me expulsou. Não roubei nada, disse Giovanni, sentindo a injustiça mais uma vez. Osvaldo assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Vou abrir uma denúncia. Esta é uma acusação grave, então precisamos de provas, afirmou Osvaldo. Osvaldo tomou um caderno e começou a anotar toda a informação que Giovanni fornecia. Vamos fazer uma visita à casa da sua patroa. Precisamos esclarecer isso, ouvir os dois lados e descobrir a verdade, disse ele, com a voz carregada de determinação. Giovanni sentiu um alívio imediato. Isso é tudo o que quero. Obrigado, Sr. Osvaldo. Isso significa muito para mim e minha família, respondeu, a gratidão evidente em seu tom. A verdade deve prevalecer, pensou Giovanni. O policial Osvaldo chegou à mansão de Érica com uma postura firme e séria. Giovanni o acompanhava, tentando manter a calma diante da tensão. Ao tocar a campainha, ambos esperaram até que a porta se abriu. Bom dia, senhora Érica. Sou o policial Osvaldo. Precisamos conversar sobre a acusação contra Giovanni, anunciou Osvaldo com um tom autoritário. Érica, sem ocultar a surpresa ao ver Giovanni acompanhado por um policial, os conduziu até a sala de estar. Do que se trata? Perguntou, cruzando os braços. Osvaldo fez um gesto para que se sentassem. Senhora Érica, Giovanni alega que foi acusado injustamente de roubo. Precisamos entender os detalhes do ocorrido, começou Osvaldo, observando atentamente as reações de Érica. Érica se manteve fria e direta. Giovanni sempre estava perto das minhas joias, tinha acesso ao meu quarto, e não há outra explicação para o desaparecimento da minha esmeralda, afirmou com convicção. Giovanni sentiu a injustiça das palavras dela como um golpe. Nunca tocaria nas joias da senhora. Trabalho aqui há anos com dedicação, disse Giovanni,
tentando manter a voz firme. Osvaldo, percebendo a firmeza de Érica, fez algumas anotações. Senhora Érica, entendo sua posição e vou relatar tudo o que está dizendo, declarou, anotando tudo o que a mulher dizia. Érica, entretanto, se manteve firme. Minhas joias estavam desordenadas e a esmeralda desapareceu. Giovanni era o único que poderia ter feito isso, insistiu, com a mirada fixa no policial. Giovanni, sentindo-se acuado, tentou mais uma vez se defender. Senhor Osvaldo, juro pela minha honra que sou inocente. Nunca faria isso, disse com a voz quebrada pela emoção. Osvaldo, contudo, estava sendo pressionado pela influência social de Érica. Entendo, Giovanni, mas precisamos de provas de que não fez o que ela o acusa. Isso é um roubo, não é tão simples. Esta joia vale uma fortuna e alguém a levou, respondeu Osvaldo, tentando evitar confrontos diretos. Érica, percebendo que tinha vantagem, se manteve firme. Espero que faça seu trabalho corretamente, policial. Esta situação é inaceitável. Sou uma mulher muito influente e não tenho motivos para mentir. Você sabe que as pessoas adoram aproveitar-se de pessoas ricas como eu, então só precisa fazer seu trabalho, disse com um tom de autoridade. Osvaldo sentiu o peso das expectativas e decidiu terminar a visita. Continuaremos investigando, senhora Érica. Obrigado pelo seu tempo, disse, levantando-se para sair. Giovanni acompanhou Osvaldo até a porta, sentindo o peso da injustiça sobre seus ombros. Senhor Osvaldo, por favor, só quero limpar meu nome, disse com a voz carregada de desespero. Osvaldo, sem olhar diretamente para Giovanni, murmurou uma resposta evasiva. Não é tão simples. Ela tem razão, algumas pessoas se aproveitam de pessoas ricas como ela, disse sem medir as palavras. Giovanni sentiu a frustração aumentar. Sempre acreditam nos ricos, pensou com amargura. De repente, Osvaldo se deteve e olhou para Giovanni com um semblante sério. Giovanni, preciso ser honesto com você. Sem provas, não podemos fazer nada. A palavra da senhora Érica prevalece. Ela é muito influente, disse Osvaldo, com um tom pesado. Giovanni sentiu um nó no peito. A sensação de desespero o invadia. Mas, senhor Osvaldo, sou inocente. Não posso acreditar que a justiça funcione assim, respondeu Giovanni, com a voz quebrada. Osvaldo suspirou. Já ouvirá muitas pessoas alegando inocência em vão. Sem evidências concretas, a situação é muito complicada. A esmeralda vale uma fortuna e precisamos de algo mais sólido para seguir em frente, explicou Osvaldo. Giovanni baixou a cabeça, sentindo-se esmagado pelo peso da situação. Não pode ser assim. Isso não é justo, pensou, com lágrimas nos olhos. De volta à sua casa, Giovanni entrou lentamente, carregando o peso da desesperança. Heloísa, ao vê-lo, percebeu imediatamente que algo estava errado. Giovanni, o que aconteceu? O que disse o policial? Você fez a denúncia? Perguntou ela, ansiosa. Giovanni se sentou à mesa, sem energia. Fiz a denúncia e ele disse que sem provas não podem fazer nada. A palavra de Érica prevalece, respondeu com a voz quase apagada. Sentiu uma onda de preocupação e frustração. Heloísa se aproximou de Giovanni, tentando encontrar uma forma de consolá-lo. Isso é uma grande injustiça, Giovanni. Não pode desistir. Precisamos continuar lutando, disse ela, segurando sua mão. Giovanni olhou para Heloísa, vendo o reflexo da dor e do medo nos olhos dela. Eu sei, Heloísa, mas estou tão cansado. Não sei mais o que fazer, disse ele, com um suspiro profundo. A tensão e a preocupação começaram a afetar Heloísa fisicamente.
Sentiu uma pontada de dor no peito e sua respiração se tornou pesada. Giovanni, não estou me sentindo bem, disse ela, levando a mão ao peito. Giovanni se levantou imediatamente, alarmado. Heloísa, por favor, sente-se. Respire fundo, disse ele, preocupado. A visão de Heloísa se sentindo mal aumentou ainda mais seu desespero. Enquanto Giovanni ajudava Heloísa a se deitar, sentiu uma mistura de raiva e impotência. Isso não pode estar acontecendo. Tudo isso por uma acusação falsa, pensou, segurando a mão de Heloísa. Vou pedir ajuda, Heloísa. Aguente, disse, tentando manter a calma. Heloísa fechou os olhos, tentando controlar a respiração. Só queria que isso terminasse logo, pensou, sentindo o estresse consumi-la. Contudo, antes que Giovanni pudesse chamar emergências, Heloísa desmaiou no chão da sala. Heloísa, não, por favor, gritou, sentindo que o desespero o invadia. Ele a levantou com cuidado e, com o coração acelerado, a levou rapidamente ao hospital. No caminho, implorava a Deus para que Heloísa estivesse bem. Aguente, minha querida. Já estamos quase chegando, murmurava, tentando se acalmar. Ao chegar ao hospital, Giovanni entrou correndo, pedindo ajuda. Por favor, minha esposa desmaiou, precisa de ajuda, gritou com a voz carregada de angústia. Os médicos e enfermeiros rapidamente colocaram Heloísa em uma maca e a levaram para a sala de emergências. Giovanni foi deixado na sala de espera, sentindo-se impotente e desesperado. Tudo isso por uma acusação falsa. Como isso pôde acontecer, pensava, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Depois de uma eternidade, finalmente apareceu um médico. Senhor Giovanni, sua esposa precisa de tratamento urgente. O estresse a afetou profundamente, agravando um problema de saúde, disse o médico, com uma expressão preocupada. Giovanni sentiu um alívio momentâneo, mas a preocupação logo retornou. Obrigado, doutor. O que precisamos fazer agora? Perguntou, ansioso. O médico olhou para Giovanni com seriedade. Vou iniciar o tratamento, mas devo informá-lo que o custo do tratamento é alto. Ela precisa de medicamentos específicos e talvez uma cirurgia. Qual é o seu seguro? Perguntou o médico. Giovanni, com um nó na garganta, respondeu: acabei de perder meu trabalho. Não temos dinheiro para pagar um seguro. A realidade do desespero o atingiu ainda mais forte. Como vou conseguir esse dinheiro? Pensou, sentindo-se perdido. O médico olhou para Giovanni com compaixão antes de assentir. Vou iniciar o tratamento de imediato. Vá até a recepção para verificar toda a informação sobre o pagamento. Eu começarei os cuidados da sua esposa, disse o médico antes de retornar à sala de tratamento. Giovanni voltou à sala de espera, com a cabeça cheia de pensamentos sombrios. Sabia que precisava encontrar uma solução, mas o peso da responsabilidade parecia insuportável. Não posso perder Heloísa. Ela é tudo para mim, pensava, tentando conter as lágrimas. O som de passos o fez levantar a cabeça. Era a recepcionista, com uma expressão preocupada. Senhor Giovanni, precisamos de uma decisão sobre o tratamento de imediato, disse ela com urgência na voz. Giovanni sabia que não podia desistir. Vou encontrar uma maneira. Por favor, façam o que for necessário para salvar minha esposa, respondeu Giovanni com determinação. A recepcionista assentiu e voltou à recepção. Giovanni se sentou novamente, pensando em todas as opções possíveis. Preciso conseguir esse dinheiro. Preciso salvar Heloísa, repetia para si mesmo, tentando manter a esperança. Giovanni começou a pensar em todas as pessoas que conhecia, em qualquer possibilidade de conseguir o dinheiro necessário. Talvez alguém possa me emprestar,
Ou talvez eu possa encontrar um trabalho temporário, pensava desesperadamente, buscando uma solução. Cada minuto parecia uma eternidade enquanto esperava notícias de Heloísa. Não posso falhar agora. Ela precisa de mim, refletia, tentando manter a coragem. Finalmente, o médico voltou com uma expressão grave. Senhor Giovanni, sua esposa está estável, mas o tratamento não pode esperar. Precisamos de uma resposta, disse ele, firme. Giovanni respirou fundo, sabendo que não tinha escolha. Vou conseguir o dinheiro. Por favor, comecem o tratamento, disse com voz firme, mas cheia de angústia. Sabia que a luta estava apenas começando, mas não podia desistir. Ao sair do hospital, Giovanni sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Preciso salvar Heloísa, custe o que custar, pensava enquanto caminhava pelas ruas escuras, tentando encontrar uma solução. A noite estava fria, mas o fogo da determinação ardia em seu coração. Encontrarei o que ela precisa, prometeu a si mesmo, sentindo a determinação crescer dentro dele. Giovanni saiu do hospital com a mente tomada pelo desespero. Precisava encontrar uma solução rápida para salvar Heloísa. Caminhou pelas ruas, a noite fria aumentava seu sentimento de solidão. Preciso conseguir o dinheiro de alguma forma, pensava, tentando manter viva a esperança. Decidiu buscar antigos amigos e parentes, qualquer um que pudesse ajudar. A primeira parada de Giovanni foi na casa de um antigo amigo de trabalho. Haviam trabalhado juntos por muitos anos e sempre mantiveram uma boa relação. Amigo, estou em uma situação desesperadora. Heloísa está no hospital e precisa de tratamento urgente. Pode me emprestar um pouco de dinheiro até que eu consiga um trabalho para devolvê-lo? Perguntou Giovanni com a voz trêmula. O amigo, com um semblante preocupado, respondeu: Giovanni, gostaria de poder ajudar mais, mas meus recursos também são limitados. Posso te emprestar um pouco, mas não será suficiente, disse ele, emprestando o pouco que tinha. Com uma pequena quantidade de dinheiro, Giovanni seguiu até a casa de sua tia, uma mulher bondosa que sempre o havia apoiado. Tia Maria, Heloísa está muito doente e precisa de tratamento urgente. Pode me ajudar com um pouco de dinheiro? Perguntou com a voz quebrada pela emoção. Maria, sentindo a dor do sobrinho, disse: Giovanni, posso te dar o que tenho guardado, mas é pouco. Espero que te ajude de alguma maneira, respondeu. Apesar de seu coração estar cheio de gratidão pelo apoio recebido, Giovanni sabia que a quantia ainda era insuficiente. Decidiu buscar seu primo, que sempre tinha uma reserva para emergências. Rafaelo, Heloísa precisa de tratamento no hospital e estou sem trabalho e desesperado. Pode me ajudar financeiramente? Perguntou Giovanni, tentando manter a compostura. Rafaelo, com um suspiro, respondeu: Giovanni, vou te ajudar com o que puder, mas não tenho muito. Giovanni juntou todas as pequenas quantias que conseguiu. Essas eram pessoas bondosas de coração. Se tinham pouco, davam o pouco que tinham para ajudar um amigo. Para as pessoas com muito dinheiro, era fácil doar, mas as pessoas a quem Giovanni pediu eram simples, e o pouco que tinham davam para ajudar. E, ainda assim, apesar da bondade de todos, estava longe do necessário para pagar o tratamento. Sentia o peso da impotência e da desesperança. O que mais posso fazer? Heloísa precisa de mim, pensava, sentindo as lágrimas correrem. Giovanni voltou ao hospital com a pequena quantia que havia conseguido. O médico o recebeu com uma expressão grave. Senhor Giovanni, o que conseguiu até agora não cobre os custos do tratamento completo, disse-lhe com um tom de urgência. Giovanni, com a voz carregada de desespero, respondeu: Por favor, doutor, comece o tratamento. Continuarei buscando o dinheiro. Não posso permitir que minha esposa sofra. O médico, vendo a determinação de Giovanni, assentiu.
Faremos o possível para manter Heloísa estável por um dia mais, mas precisamos de uma solução a longo prazo. Esse valor só cobrirá o tratamento de hoje. O hospital não aceita trabalhar dessa maneira, disse antes de voltar à sala de tratamento. Giovanni se sentia exausto e impotente. Um dia, só consegui comprar um dia mais, pensou, com o desespero crescendo. Não posso parar agora, devo continuar lutando, decidiu, com uma nova determinação. Giovanni refletiu sobre os sacrifícios que estava fazendo. Perdi meu emprego, vendi minhas pertenças e ainda não é suficiente. Mas não posso desistir, pensou, sentindo o peso da responsabilidade. Encontrarei uma maneira de resolver este problema. Heloísa precisa de mim, precisa que eu lute e seja forte, prometeu a si mesmo, sentindo a força de seu amor por Heloísa guiar suas ações. Caiu a noite, e Giovanni ainda estava no hospital, esperando saber como Heloísa responderia ao tratamento do dia. Com a mente cheia de pensamentos, poderia conseguir outro emprego para ter o dinheiro que pague o tratamento, questionava-se, tentando encontrar uma solução. Levantando-se com dificuldade, amanhã será um novo dia. Continuarei buscando, não importa o quão difícil seja, pensou, determinado. Ao sair do hospital, Giovanni fez uma oração em silêncio. Deus, me dê forças para continuar. Não posso falhar agora. Mostre-me como posso ajudar Heloísa e provar minha inocência, pediu com o coração cheio de esperança e medo. Caminhou de volta para casa, sentindo o frio da noite, mas também a chama de sua determinação ardendo mais forte do que nunca. Salvarei Heloísa, custe o que custar. Esta é minha promessa, decidiu, enquanto a luta pela vida de sua esposa continuava. Enquanto caminhava, Giovanni começou a planejar seus próximos passos. Talvez consiga um empréstimo em algum lugar. Preciso encontrar uma solução mais sustentável, pensava com a mente cheia de possibilidades. Com cada passo que dava, sentia o peso da responsabilidade aumentar, mas também uma crescente determinação. Não descansarei até que Heloísa esteja a salvo, reafirmou, sentindo o compromisso profundo de lutar por sua esposa. Ao chegar em casa, Giovanni não podia descansar. A visão de Heloísa sofrendo no hospital lhe impedia de relaxar. Amanhã tentarei com os bancos, amigos mais distantes, qualquer um que possa ajudar, decidiu enquanto organizava os poucos papéis que tinha. Preciso ser forte por ela e por nós, pensou, permitindo-se finalmente um breve descanso antes de continuar sua luta incansável. Giovanni sabia que os dias seguintes seriam desafiadores. O pouco dinheiro que havia conseguido garantiu apenas um dia mais de tratamento para Heloísa. Não posso deixar que este sacrifício seja em vão, pensou, decidido a explorar todas as possibilidades para conseguir mais recursos. Ao dia seguinte, Giovanni mal havia descansado quando o oficial de justiça chamou à sua porta com uma citação para que voltasse à delegacia. Giovanni sentiu um frio na espinha ao ver o documento. O que mais pode acontecer agora? Pensou, preocupado. Ao chegar à delegacia, foi recebido pelo policial Osvaldo, que o esperava com uma expressão grave. Giovanni, precisamos falar sobre a situação com a senhora Érica, disse Osvaldo, apontando uma cadeira para que Giovanni se sentasse. Giovanni se sentou, a ansiedade visível em seu rosto. Senhor Osvaldo, estou fazendo o possível para salvar minha esposa. Heloísa está em estado crítico no hospital. Esta situação piorou sua saúde e agora estão me cobrando um valor caro pelo tratamento. Preciso sair daqui e encontrar uma forma de pagar o hospital. Não sei o que mais fazer, começou Giovanni com a voz entrecortada. Osvaldo suspirou, compreendendo a gravidade da situação, mas sabia que havia mais a discutir. Giovanni, estou ciente da sua situação, mas preciso ser honesto com você. A senhora Érica iniciou um processo contra você, exigindo que pague o valor da joia desaparecida.
Nessas condições, ninguém te dará um emprego, disse Osvaldo, olhando diretamente nos olhos de Giovanni. Giovanni sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Mas eu não roubei nada. Não tenho como pagar isso. Mal posso pagar o tratamento de Heloísa, exclamou Giovanni, com a voz carregada de desespero. Osvaldo, sensibilizado pela situação, tentou explicar: entendo sua posição, Giovanni, mas sem provas concretas contra a senhora Érica, minhas mãos estão atadas. O sistema jurídico depende de evidências, disse, tentando manter a compostura. Provas? Como vou conseguir provas se nem sequer posso pensar direito com tudo o que está acontecendo? Giovanni respondeu, a frustração evidente. Você precisa encontrar uma maneira, Giovanni. Sem provas, o processo de Érica seguirá adiante e a justiça estará do lado dela. Então, terá que pagar a fortuna que vale essa joia, disse Osvaldo, relatando o que aconteceria. Giovanni olhou para Osvaldo, buscando um raio de esperança. Osvaldo continuou, tentando ser o mais claro possível. Giovanni, a senhora Érica é uma pessoa influente. Sua acusação tem muito peso. Você precisa de uma defesa sólida, explicou, esperando que Giovanni entendesse a gravidade da situação. Giovanni baixou a cabeça, sentindo-se esmagado pela realidade. Não tenho como pagar um advogado. Estou sozinho nisso, murmurou, sentindo a desesperança apoderar-se dele. Giovanni respirou fundo, tentando reunir forças. Senhor Osvaldo, há alguma maneira de ganhar tempo? Algo que eu possa fazer para evitar esta injustiça? Perguntou, com a voz trêmula. Osvaldo hesitou por um momento antes de responder. Vou ver o que posso fazer para ganhar algum tempo, mas você precisa agir rápido, Giovanni. Procure qualquer coisa que possa ajudar a provar sua inocência e um bom advogado. A senhora Érica está utilizando uma equipe jurídica inteira contra você, disse, tentando ser imparcial. Ao sair da delegacia, Giovanni sentiu um peso ainda maior sobre seus ombros. Preciso encontrar provas. Mas como? Estou correndo contra o tempo, pensou enquanto caminhava. Sua mente estava em um turbilhão, tentando encontrar uma solução. Meu Deus, por favor, ajude-me. Não me deixe pagar por um crime que não cometi. Não deixe que minha amada Heloísa sofra sem um tratamento. Ajude-nos, Senhor, rezou, tentando manter a fé inabalável. Ao chegar ao hospital, Giovanni encontrou Heloísa mais fraca do que nunca. Ela finalmente despertou, mas ainda precisava de ajuda. Giovanni observou sua esposa frágil na cama do hospital e sentiu o coração apertar ao vê-la naquela condição. Heloísa, estou fazendo o possível para resolver isso. Conseguiremos. Deus está do nosso lado, disse, segurando sua mão. Heloísa olhou, os olhos cheios de preocupação. Eu sei, meu amor. Confio em Deus e em você. Vou melhorar e você se libertará dessa acusação. Acredito que os problemas nos levam a um caminho melhor que ainda não podemos ver, murmurou, com a voz fraca. Giovanni sentiu uma nova onda de determinação ao ouvir as palavras da esposa. Não vou desistir de você, pensou, decidido a lutar com todas as suas forças. No dia seguinte, Giovanni caminhava pelas ruas tentando encontrar um novo emprego quando avistou Érica ao longe. Ela estava parada em frente a uma loja de luxo, conversando animadamente com uma amiga. Giovanni sentiu que o sangue se gelava ao ver algo brilhante em seu pescoço. Não pode ser, murmurou, estreitando os olhos para ver melhor. Aproximando-se discretamente, sem ser visto, Giovanni percebeu que Érica usava a joia de esmeralda que alegou ter sido roubada. Seu coração acelerou. Isso pode ser a prova que preciso, pensou, com uma onda de esperança. Sem perder tempo, pegou o celular do bolso e tirou uma foto de Érica usando a joia. Isso mostrará que ela mentiu.
tem que ser suficiente para provar a verdade, pensou, sentindo uma mistura de alívio e raiva. Com a foto em mãos, Giovanni sabia que precisava de ajuda legal. Decidiu consultar um advogado, mesmo não sabendo como pagaria pelos seus serviços. Depois de algumas tentativas, encontrou um escritório de advocacia que aceitava casos assim, ou seja, casos que os advogados aceitavam atender gratuitamente. Por favor, preciso de ajuda. Minha esposa está no hospital e fui acusado injustamente de roubo. Tenho uma prova que pode mudar tudo, disse com a voz trêmula. O advogado, um homem de meia idade com uma expressão séria, examinou a foto cuidadosamente. Senhor Giovanni, isso é muito grave. Se a joia realmente for a mesma que foi alegada como roubada, temos um caso sólido, disse ele, olhando Giovanni nos olhos. Estou disposto a ajudá-lo gratuitamente. Vamos lutar contra essa acusação falsa, afirmou, transmitindo uma confiança que Giovanni há muito não sentia. Juntos, Giovanni e o advogado Paulo começaram a planejar a ação judicial contra Érica. Vamos apresentar uma demanda por acusação falsa e danos morais. Esta foto será a peça central do nosso caso, explicou o Paulo, enquanto Giovanni assentiu, sentindo um renovado sentido de esperança. Obrigado, doutor. Isso significa tudo para mim e para Heloísa, disse Giovanni, com a gratidão evidente na voz. Nos dias seguintes, Giovanni trabalhou incansavelmente com o advogado Paulo, reunindo todas as provas e testemunhos possíveis de pessoas que sabiam de sua honestidade. Vamos demonstrar que ela mentiu e limpar seu nome, Giovanni, dizia Paulo enquanto preparavam os documentos para o tribunal. Giovanni, sentindo a pressão e a esperança crescerem, pensava constantemente em Heloísa. Tudo isso é por ela. Não posso falhar. Preciso continuar lutando, refletia, determinado. Enquanto Giovanni e Paulo trabalhavam incansavelmente no caso contra Érica, uma sombra de preocupação estava sempre presente na mente de Giovanni. Cada vez que olhava para o telefone, temia receber más notícias sobre Heloísa. Uma tarde, enquanto revisavam os documentos para o julgamento, o telefone de Giovanni tocou. Ele respondeu rapidamente, com o coração batendo forte. Senhor Giovanni, sua esposa piorou. Sua condição é crítica. Não podemos esperar mais sem o tratamento adequado e definitivo, disse a voz do médico do outro lado da linha. Giovanni sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Não, isso não pode estar acontecendo, pensou desesperado. Despediu-se apressadamente do advogado, explicando a situação. Preciso ir ao hospital agora. Minha esposa está em perigo, disse com a voz entrecortada pela emoção. Paulo assentiu, compreendendo a urgência. Vá, Giovanni. Nós nos encarregaremos de tudo aqui. Sua esposa precisa de você, respondeu com um tom de solidariedade. Correndo pelas ruas, Giovanni sentiu a desesperança crescer com cada passo. Ao chegar ao hospital, foi recebido pelo médico com uma expressão grave. Senhor Giovanni, fizemos tudo o que pudemos, mas a condição de Heloísa se agravou, disse o médico, tentando manter a calma. Giovanni sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Posso vê-la? Preciso ver se está bem. Estou preocupado e com medo, implorou com a voz trêmula. O médico assentiu e guiou Giovanni até o quarto de Heloísa. Ela estava pálida, conectada a vários aparelhos que monitoravam sua condição. Giovanni se aproximou e segurou sua mão. Heloísa, estou aqui. Por favor, fique comigo. Consegui um advogado, agora falta pouco para resolver isso, murmurou, sentindo a fragilidade da situação. Giovanni sentiu uma onda de medo apoderar-se dele. Você tem que melhorar, meu amor. Seja forte. Falta pouco. Vou resolver tudo isso. Por favor, aguente. Vou te dar tudo o que merece, prometeu,
tentando conter as lágrimas. Giovanni sentiu o coração apertar, sabendo que cada momento ao lado de sua esposa era precioso. Enquanto o médico revisava os aparelhos, Giovanni observava cada movimento, buscando sinais de melhora. Doutor, há algo mais que possamos fazer? Há algo que possa melhorar sua condição de saúde? Perguntou desesperado por uma solução. O médico suspirou e negou com a cabeça. Estamos fazendo o possível, mas ela precisa de estabilidade emocional e do tratamento contínuo, explicou com um tom de pesar. Giovanni sabia que devia manter a esperança, mas a realidade era esmagadora. Por favor, Deus, não me tire Heloísa. Permita-me pagar pelo tratamento. Minha Heloísa não merece passar por isso por causa de dinheiro. Ela é uma esposa tão boa, com um grande coração. Por favor, dê-me uma forma de salvá-la, rezou, sentindo-se impotente. Giovanni ficou ao lado de Heloísa o maior tempo possível, segurando sua mão e tentando transmitir força. Lute, Heloísa, por favor, lute por nós, murmurava, enquanto via os sinais vitais oscilarem. Cada segundo parecia uma eternidade, e a incerteza era um tormento. Enquanto as horas passavam, Giovanni se recusava a sair do lado de Heloísa. Preciso estar aqui por ela. Não posso ir embora, pensava, ignorando o cansaço. O médico voltou a revisar novamente e Giovanni sentiu a necessidade de uma atualização. Como ela está agora? Perguntou, esperando uma pequena notícia positiva. O médico olhou para os monitores e depois para Giovanni. Ela está lutando, Senhor Giovanni, mas precisamos de mais tempo, respondeu com um tom grave. Giovanni sabia que o tempo era um luxo que não podiam se permitir desperdiçar. Continuarei lutando por você, Heloísa. Não vou desistir, pensou, enquanto acariciava suavemente sua mão. Preciso de você ao meu lado. Vamos sair dessa juntos, disse em voz alta, sentindo que cada palavra era um fio de esperança para ambos. A batalha pela vida de Heloísa continuava, e Giovanni sabia que não podia falhar. Quando chegou o dia da audiência no tribunal, Giovanni deixou o hospital com o coração pesado, sabendo que Heloísa ainda estava em estado crítico. Preciso fazer isso por ela. Não posso falhar. Este julgamento deve ser rápido, pensou enquanto se dirigia ao tribunal. Ao chegar, encontrou seu advogado esperando na entrada. Giovanni, estamos prontos. Isso pode mudar tudo, disse o advogado Paulo, tentando transmitir confiança. Giovanni assentiu, mas a preocupação por Heloísa ainda estava presente em sua mente. A sala do tribunal estava silenciosa e tensa. Giovanni se sentou ao lado de Paulo, observando Érica do outro lado da sala. Ela mantinha uma expressão confiante, como quem sabe que a justiça está do seu lado. Enquanto seu advogado preparava os documentos, o juiz, um homem de olhar severo e atento, entrou na sala e todos se levantaram. Podem sentar-se, disse ele, iniciando a sessão. Giovanni sentiu um nó no estômago, a ansiedade crescendo a cada segundo. O advogado de Giovanni foi o primeiro a falar, apresentando a foto de Érica usando a joia que alegou ter sido roubada. Excelência, está aí a prova de que a senhora Érica mentiu sobre o roubo. Aqui está ela na foto usando a joia que supostamente foi roubada. Se o objeto foi furtado, como poderia usá-lo dias depois do roubo? Esta acusação é falsa, disse o advogado, entregando a foto ao juiz. Giovanni observava o seu coração acelerado, esperando que isso fosse suficiente para mudar o curso do caso. O juiz examinou a foto com atenção e depois voltou seu olhar para Érica. Senhora Érica, como explica estar usando a joia que afirmou ter sido roubada? Perguntou com um tom severo. Érica, visivelmente desconcertada, tentou justificar-se. Isso é um mal-entendido, Excelência. Eu não sei como explicar, disse ela, mas sua voz tremia, revelando sua insegurança.
Giovanni sentiu uma faísca de esperança. O advogado de Érica levantou-se para defendê-la. Excelência, a senhora Érica é uma pessoa de grande responsabilidade e certamente jamais apresentaria uma acusação falsa. Essa foto pode ter sido adulterada, argumentou, tentando minimizar a situação. O juiz, entretanto, parecia mais inclinado a ouvir todos os detalhes antes de tomar uma decisão. Precisamos de mais esclarecimentos sobre esta situação, afirmou, olhando para ambos os lados. Enquanto os advogados continuavam apresentando seus argumentos, Giovanni não podia deixar de pensar em Heloísa. Ela está lutando pela vida enquanto estou aqui. Preciso que isso termine logo para poder voltar ao seu lado, pensava, com a preocupação esmagando seu peito. O advogado de Giovanni notou a tensão em seu cliente e sussurrou: mantenha calma, Giovanni. Estamos quase lá. O juiz pediu um recesso para revisar os documentos apresentados. Giovanni saiu da sala sentindo a necessidade de respirar um pouco. Isso tem que funcionar. Heloísa me precisa, murmurou para si mesmo enquanto caminhava pelo corredor. Quando terminou o recesso, todos voltaram à sala do tribunal. A tensão no ar era mais palpável do que nunca. Este é o momento decisivo, pensou Giovanni enquanto tomava seu lugar. A sessão foi retomada, e o juiz fez mais perguntas, querendo esclarecer cada detalhe da acusação e da defesa. Senhora Érica, tem alguma outra prova para sustentar sua acusação? Perguntou com um olhar penetrante. Érica hesitou, claramente desconfortável. Não, Excelência. Apenas meu testemunho, respondeu, tentando manter a compostura. Giovanni sentiu um pequeno alívio, sabendo que a falta de provas sólidas jogava a seu favor. Por fim, o juiz encerrou a sessão, dizendo que precisava de tempo para que peritos analisassem a fotografia e confirmassem sua veracidade. O tribunal está suspenso até que se tome uma decisão. Manterei ambas as partes informadas, declarou, levantando-se. Giovanni sentiu uma mistura de alívio e tensão. Ainda não acabou, mas estamos perto, pensou enquanto saía da sala com seu advogado. Enquanto caminhava fora do tribunal, Giovanni olhou para o advogado e disse: obrigado por acreditar em mim e lutar por nós. Agora preciso voltar para Heloísa. Paulo concordou, compreendendo a urgência. Nós conseguiremos, Giovanni. Vá cuidar de sua esposa. Seguiremos lutando aqui, respondeu com um sorriso encorajador. Giovanni se apressou de volta ao hospital, decidido a estar ao lado de Heloísa enquanto esperavam um veredicto que poderia mudar suas vidas para sempre. Chegou o dia do veredicto, e Giovanni sentia uma mistura de ansiedade e esperança. Deixou Heloísa no hospital, prometendo voltar com boas notícias. Vou resolver isso, meu amor. Mantenha-se firme, disse, segurando sua mão antes de sair. Ao entrar na sala do tribunal, Giovanni encontrou seu advogado esperando-o. Sentaram-se e aguardaram a chegada do juiz. A sala estava tensa, com Érica e seu advogado do outro lado, mantendo uma fachada confiante. O juiz entrou na sala, e todos se levantaram, iniciando a sessão. Giovanni sentiu um nó no estômago, a tensão crescendo a cada segundo. O juiz começou revisando os documentos e a foto apresentada como prova. Este tribunal revisou todas as evidências e ouviu ambas as partes. Agora vamos à decisão, anunciou o juiz, olhando diretamente para Giovanni e Érica. O tribunal concluiu que a acusação contra Giovanni foi baseada em informação falsa. A foto é verídica e não foi adulterada, prova de que a joia alegadamente roubada estava em posse da senhora Érica depois da suposta data do roubo, declarou o juiz Pierre com um tom firme. Giovanni sentiu uma onda de alívio e emoção. Isso está acontecendo de verdade, pensou, com lágrimas de gratidão nos olhos. O juiz continuou,
dada a gravidade da falsa acusação e o sofrimento causado ao Sr. Giovanni e sua esposa, este tribunal condena a Sra. Érica a pagar uma indenização substancial. Esta quantia será suficiente para cobrir todos os gastos médicos de Heloísa, agravados pela acusação infundada, e os custos dos danos morais ao ex-empregado. Giovanni não pôde conter as lágrimas de alegria. Isso significa que Heloísa pode receber o tratamento adequado. Minha Heloísa viverá, pensou, sentindo que o peso da preocupação se dissipava. Enquanto o advogado de Giovanni agradecia ao juiz, Érica se levantou, visivelmente alterada. Excelência, eu encontrei a joia. Cometi um erro. Não vou pagar nada a ele, disse, com a voz trêmula. A sala ficou em silêncio, e o juiz a olhou com severidade. Então, a senhora está dizendo que mentiu a este tribunal, correto? Não só apresentou um falso testemunho, mas também causou um sofrimento imenso e desnecessário. Por isso, também a condeno por apresentar falso testemunho, sentenciou o juiz. Giovanni olhou para Érica, sentindo uma mistura de raiva e alívio. Ela finalmente admitiu. Consegui provar que minha honestidade está intacta. Érica é tão mimada que não quis se retratar quando encontrou a joia, pensou, enquanto via a expressão de derrota no rosto de sua ex-patroa. O juiz concluiu a sessão, e Giovanni saiu do tribunal com o coração leve pela primeira vez em muito tempo. Obrigado, doutor, disse Giovanni ao advogado com a voz entrecortada pela emoção. Conseguimos. Agora posso cuidar de Heloísa. De volta ao hospital, Giovanni correu para o quarto de Heloísa. Conseguimos, meu amor. O juiz decidiu a nosso favor. Vamos poder pagar todo o tratamento, disse ele, segurando sua mão com firmeza. Heloísa, com os olhos cheios de lágrimas, sorriu. Sabia que você conseguiria, murmurou, sentindo um peso sair de seu coração. Nos dias seguintes, Heloísa começou a receber o tratamento adequado, e sua saúde lentamente começou a melhorar. Giovanni estava sempre ao seu lado, sentindo-se finalmente em paz. Agora podemos olhar para o futuro, pensou, enquanto observava Heloísa recuperar suas forças. A batalha havia sido longa e difícil, mas o amor e a determinação haviam triunfado. Enquanto caminhava pelos corredores do hospital, Giovanni refletia sobre tudo o que havia passado. Conseguimos superar tudo isso juntos. Nada mais pode nos separar, pensou, com um sorriso no rosto. Sabia que o futuro ainda traria desafios, mas também sabia que, com Heloísa ao seu lado, poderiam enfrentar qualquer coisa. Estou pronto para o que vier, disse, sentindo-se mais forte do que nunca. Giovanni então devolveu o dinheiro que os amigos e familiares lhe haviam emprestado, dando-lhes também um presente de agradecimento por sua amizade e apoio. Agradecido pelas pessoas em quem podia confiar, sabia que, mais que dinheiro, as pessoas que nos amam são mais valiosas que qualquer quantidade ou valor. A vitória no tribunal não só havia limpado o nome de Giovanni, mas também fortalecido ainda mais o amor entre ele e Heloísa. Saíram do hospital de mãos dadas, prontos para começar uma nova fase de suas vidas, deixando para trás as sombras do passado. Estamos juntos e isso é tudo que importa, disse Giovanni, enquanto caminhavam para casa, prontos para recomeçar. Meses depois, a vida de Giovanni e Heloísa havia mudado completamente. Heloísa, agora totalmente recuperada, sorria mais que nunca, seu rosto refletindo a paz que finalmente sentiam. Com a indenização paga por Érica, Giovanni não só conseguiu pagar todos os gastos médicos de Heloísa, mas também investiu em um pequeno negócio que sempre havia sonhado, uma padaria no bairro onde viviam. A padaria se tornou um ponto de encontro para a comunidade, um símbolo de resiliência e amor. Giovanni e Heloísa trabalhavam lado a lado, servindo pão fresco e bolos deliciosos, recebendo os clientes com sorrisos calorosos. A constância de Giovanni ao lado de Heloísa durante sua recuperação não só a fortaleceu, mas também fortaleceu o laço inquebrável entre eles.
Giovanni também se assegurou de estar próximo dos amigos e familiares que sempre o haviam ajudado. Vocês foram nosso suporte nos momentos mais difíceis. Sem vocês, não teríamos conseguido, dizia ele, emocionado, enquanto sentia a emoção apoderar-se dele. As lágrimas de gratidão e os abraços recebidos eram prova de que a amizade e o amor superavam qualquer adversidade. O amor e a determinação de Giovanni e Heloísa não só haviam triunfado sobre a injustiça, mas também os haviam levado a uma vida nova e próspera. As sombras do passado foram deixadas para trás, substituídas pela luz de um futuro promissor. Caminhando de mãos dadas pelas ruas do bairro, sentiam-se mais fortes e unidos do que nunca. Estamos juntos e você está saudável, minha amada Heloísa, e isso é tudo o que importa, disse Giovanni, enquanto caminhavam para casa, após um longo dia de trabalho na padaria, prontos para recomeçar. Sabiam que, com o amor e a força que compartilhavam, poderiam enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. O verdadeiro amor havia vencido, e Giovanni e Heloísa se tornaram uma inspiração para todos ao seu redor, mostrando que, mesmo nas adversidades mais sombrias, a luz do amor e da determinação pode brilhar e transformar vidas. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.